Eu sou Márcio Barros e esse é o podcast Metrópole, um canal destinado a discutir as questões metropolitanas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre Curitiba e os 28 municípios da região metropolitana com alguém que conhece muito esse tema. Já foi prefeito, já foi deputado federal e hoje secretário de Estado, Luiz, o nome é diferente, Luiz Goulart Alves, o Luizão Goulart, o nosso secretário. Bem-vindo. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui contigo no Metrópole, poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa Curitiba e região metropolitana, muitos assuntos aí bem atuais. Legal. Prefeito, primeiro, é que a gente chama de prefeito porque ficou marcado, né? Sim. Ou então de secretário, como que prefere ser chamado? Atualmente secretário, né? Então vamos de secretário. Antes da gente entrar nos nossos assuntos aqui, porque tem tanta coisa para a gente falar, eu queria como que o Luizão se apresenta para quem não conhece? Luizão, eu sou mais conhecido como ex-prefeito de Pinhais, né? Tanto é que muitas pessoas falam Luizão de Pinhais, né? Porque a gente criou uma marca, né? Por conta do sucesso da administração, que a partir de 2009, eu fui prefeito de 2009 a 2016. Antes eu já tinha sido vereador por 2 mandatos, aliás, presidente da Câmara. E como prefeito eu tive a oportunidade de também ser presidente da Associação dos Municípios da região metropolitana, por isso que eu conheço muito bem a nossa região metropolitana, os 28 municípios, mais a nossa capital. E essa experiência de ter sido prefeito contribuiu muito, principalmente no meu trabalho como deputado federal, porque eu levei essa experiência, né, de gestão, pude contribuir lá com a educação, desenvolvimento urbano, a Constituição e Justiça, a comissão mais importante do Congresso Nacional, e essa experiência de prefeito também, de gestor, também agora, como secretário de Estado da Administração e Previdência, posso contribuir com o governo do Estado também com a minha experiência de uma gestão que foi muito bem sucedida no município de Pinhais. Excelente. Depois a gente vai abordar essa questão de diferença de poderes, né? De vereador para prefeito, de prefeito para deputado federal e depois para secretário. Mas antes eu queria falar um pouquinho de Pinhais, porque foi onde tudo começou, a gente pode dizer assim, né, prefeito? Como é que começou toda essa história? Por que entrou na política? Veja, eu antes de ser político, logo que vim para Curitiba, eu fui mecânico, caminhoneiro, depois voltei a estudar aqui em Curitiba mesmo, né, no Colégio Cristo Rei, que hoje é Colégio Elias Abrão, me formei na Universidade Federal do Paraná. Aí eu fui ser professor em Pinhais, né, professor durante um tempo, e depois já fui diretor de escola. E como diretor, eu fui participando mais da comunidade, interagindo com igrejas, com associação de moradores, e daí veio aquele incentivo, olha, você tem que ser nosso vereador e tal. Daí eu fui candidato a vereador, fui eleito em Pinhais, né, 2 mandatos, o segundo mandato já fui presidente da Câmara, já tive uma experiência de gestão, eu já era administrador no colégio, onde eu era diretor. Depois fui presidente da Câmara também, e aí de vereador a gente via muitos problemas. Pinhais era um município que tinha um monte de problemas. Sim. Né? De toda a área. Novo, né? O município violência em alta, ruas de pó e lama, alagava boa parte da cidade quando chovia forte. A questão, várias questões, né? Daí o hospital fechado. Então a gente começou a fazer ali, fizemos um plano de governo, eu era vereador, presidente da Câmara, então eu já conhecia a cidade, assim como a minha vice-prefeita, Marli Paulino, atual deputada estadual. Ela também conhecia, porque ela foi vereadora 3 mandatos. Né? Então a gente juntou as forças ali e começamos a fazer o arroz com feijão primeiro. Né? Aquilo que realmente precisava ser feito na cidade. E graças a Deus, ao final dos 4 primeiros anos, nós já tínhamos cumprido 90% do plano de governo. Então nós demos respostas àquilo que a população precisava. E a população nos deu ali em Pinhais a maior votação do Brasil proporcionalmente. Né? Nós fomos reeleitos ali em 2012, com 93% dos votos. Então foi uma baita de uma expressiva votação, e aí nós continuamos trabalhando, terminamos o mandato, resolvendo os principais problemas da cidade. Nós demos uma outra cara para a cidade, em termos de infraestrutura, asfalto, calçada, criamos uma guarda municipal, melhoramos a segurança, acabamos com os alagamentos da cidade. É claro que é um trabalho constante, né? Depois a prefeita Marli, agora a Rosa Maria, tem que sempre manter os rios, o único município que entrou com vontade de fazer a questão dos alagamentos, a recuperação dos rios, a recuperação da vazão, a recuperação das margens,
né? Eu não vejo aqui, não tem notícia de outro município que encarou essa dificuldade. Porque uns falavam, não, isso é um problema ambiental, isso não tem jeito porque chove demais, alaga mesmo. Mas tem jeito sim, é só querer. E agora nós estamos também conversando a nível de estado para estender esse trabalho também para outros municípios, ali na continuidade do Rio Iguaçu, o canal Extravasor, né? Nós estamos conversando com outros órgãos do estado também para que esse processo não fique restrito a um município, né? E específico sobre alagamentos. Bem, essa boa aceitação, claro, excelente administração, e ela é reconhecida, né, pela população, mas também por outras pessoas da área política, abriu portas e a possibilidade de se tornar um dos deputados mais votados, né? Exatamente. Foi justamente o resultado da administração de Pinhais que me deu uma grande votação para deputado federal. Eu fui o quarto mais votado com 141 mil votos, né? E aí pude representar o nosso estado lá em Brasília, contribuir, trazer recursos para as áreas que eu conhecia a necessidade de cada município da região metropolitana, principalmente aqui em Curitiba, região metropolitana. Então, com certeza, repercutiu muito na eleição para deputado federal. Luizão, eu tive a oportunidade de te conhecer, eu já te conhecia antes, né? Eu como jornalista, você como prefeito, te entrevistei algumas vezes, mas eu tive a oportunidade de te visitar em Brasília, e sempre foi uma pessoa muito moderada, nunca foi nessa questão da política polarizada e tal. Essa forma de trabalho também foi fundamental no sucesso como prefeito, por exemplo, conversar com o governo federal para mandar recursos, indiferente do lado ideológico, conversar com outros poderes, é importante essa questão da paz política, na verdade? Com certeza. Minha bandeira sempre foi trabalho e resultado. Então a gente tem que, independente do cargo que a gente utiliza, que a gente ocupa, a gente tem que produzir resultados, né, que as pessoas esperam. Por exemplo, o governador me nomeou como secretário de Estado da Administração e Previdência. Evidente que ele espera de mim que eu faça uma boa gestão, assim como eu fui gestor no município de Pinhais. Espero que eu faça uma boa gestão e faça boas entregas, né? Cuide bem dos servidores, que a folha de pagamento é na Secretaria de Administração, consiga regularizar o máximo de imóveis do estado do Paraná, que eu faça boas licitações, que eu cuido bem da frota, toda a frota do estado está ali na minha secretaria, que eu modernize o arquivo público. Então, existe essa expectativa. Então, a gente não ocupa cargo para ficar fazendo teatro, para ficar aparecendo nas redes sociais. Se for para aparecer, que apareça por trabalho realmente realizado. Então, minha bandeira é sempre trabalho e resultado, e isso que nós procuramos fazer. Como prefeito, eu consegui trabalhar muito e apresentar bons resultados. Como deputado federal, consegui trabalhar muito, apresentar bons resultados. E o que eu espero também fazer como secretário de administração do estado. Muito bem, e é muito legal isso, porque realmente você é reconhecido por essa competência. Falando ainda de Pinhais e já entrando nessa questão metropolitana, a continuação da João Leopoldo Jacomel, que foi um marco, né, naquela região ali, saindo da Vitor Ferreira do Amaral, fazendo aquela ligação que agora que está, né, se resolvendo ali. E eu lembro que eu conversei com você no passado e ele falou, olha, vai dar problema porque nós estamos fazendo uma grande obra, vai transformar a cidade e vai impactar na chegada em Curitiba. Exatamente. E você cantou aquela bola lá e aconteceu mesmo, e agora finalmente está sendo resolvido aquele problema ali. Mas a minha pergunta é, a continuação da João Leopoldo Jacomel, indo até Piraquara e depois seguindo, né, muda de nome lá, mas até Quatro Barras, essa ligação foi fundamental para o desenvolvimento não só de Pinhais, mas também de Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e para frente. Com certeza, ali nós tínhamos um grande estrangulamento. Para você ter uma ideia, Márcio, a João Leopoldo Jacomel era a rodovia recorde de acidentes na região metropolitana de Curitiba. Recorde de acidentes. Então, ali foi uma conquista, um trabalho conjunto meu como prefeito de Pinhais, o prefeito Marquinhos de Piraquara e o governo do estado, né? Então, foi ali uma união de forças, uma parceria que nós conseguimos reestruturar toda a João Leopoldo Jacomel, de Pinhais, ali da divisa de Curitiba, até Piraquara. Lá a duplicação, triplicação, porque tem 3 pistas cada lado, né? Mas em Pinhais também toda a reestruturação, os viadutos ali, trincheiras, tudo que necessitava. E, de fato, houve um descompasso com Curitiba. Nós fizemos aquela parte para lá quando chegar na Vitor Ferreira, como você mesmo disse, criou um estrangulamento, né, que demorou muito para Curitiba fazer a parte dela. E agora, claro, a Curitiba está fazendo, inclusive, as novas pontes e um viaduto ali que vai ficar uma maravilha.
né? Por isso que eu sempre, como prefeito de Pinhais, eu insisti numa integração maior de Curitiba com a região metropolitana, né? Esse foi o debate na eleição do ano passado aqui em Curitiba, né? Eu fui candidato a prefeito em Curitiba e debatemos muito exaustivamente isso, que Curitiba ela sempre foi administrada de costas para a região metropolitana e precisaria se abrir mais, fazer um planejamento mais integrado em termos de sistema viário, segurança pública, abastecimento. Então, todas essas questões, hoje com o prefeito Eduardo Pimentel, a gente está vendo isso, né? Nós temos também, por parte do governo do estado, uma preocupação maior com a região metropolitana, né, através da AMEP, e hoje os prefeitos podem realmente ter sentir essa integração maior com Curitiba, né? E é isso que estava precisando, porque senão Curitiba fazia uma obra, não levava em consideração a ligação com os demais municípios, criava estrangulamento, como aconteceu na João Leopoldo Jacomel com a Vitor Ferreira do Amaral, né? Hoje a gente tem uma esperança maior, já está tendo uma parceria melhor ali para a limpeza do Rio Atuba, Curitiba com Pinhais, um acordo que a deputada Marli mediou ali, né? Trazendo os prefeitos, fazendo essa discussão, e de fato as coisas estão acontecendo. A gente vive um bom momento na região metropolitana, né? Claro, Curitiba tem uma secretaria especializada para trabalhar nessa questão da integração da região metropolitana, mas os municípios todos entenderam essa necessidade, né? Até o prefeito Eduardo Pimentel falou o seguinte: olha, nós temos que entender que precisamos da região metropolitana, e os municípios da região metropolitana precisam entender que precisam de Curitiba. Com certeza. Então, nesta integração, cada um tem o seu papel e a sua importância, né? E aqui também, para fazer essa integração, você precisa de algum órgão que faça isso. E hoje tem uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, criada pelo prefeito Eduardo Pimentel, que você, Márcio, faz parte dessa secretaria como superintendente, e o Thiago Bonagura, que é o secretário, faz essa ponte com a região metropolitana, né? Faz essa integração, faz essa conversa, esse diálogo, cuidando dos diversos temas. Isso é fundamental, né, para que o desenvolvimento aconteça realmente de uma forma integrada. Bem, eu tenho muitos assuntos aqui para questionar, mas eu queria falar primeiro da questão da regulamentação. Não sei se é um problema, mas é uma pauta muito importante na região metropolitana, né? Você fala de regularização, na verdade, né? A regularização fundiária é uma pauta porque, veja, a partir da década de 70, 80 e 90, nós tivemos um grande êxodo rural do interior para o estado do Paraná, do estado do Paraná para a capital, né? Muita gente vinha em busca de uma oportunidade, outros porque deu uma geada forte lá em 1975, queimou todos os cafezais, as pessoas ficaram sem uma perspectiva de renda, e a região metropolitana foi acolhendo, porque Curitiba não conseguia acolher todo mundo, embora nós temos uma necessidade grande também de Curitiba de fazer a regularização fundiária. E eu tenho uma experiência no município de Pinhais, nós conseguimos avançar muito em termos de regularização. Daquelas áreas onde que as pessoas já estavam ali 15, 20 anos, áreas consolidadas, a gente conseguiu avançar e produzir boas regularizações. Hoje eu estou como secretário de Estado da Administração e da nossa missão é regularizar imóveis do Estado. E nós estamos fazendo a maior regularização de imóveis do Brasil hoje, Márcio. 300 imóveis do Estado sendo regularizados de uma só vez. Imóveis que já estão em posse do município, está utilizando, outros órgãos estão utilizando, tem uma ocupação de moradores, áreas indígenas. Então nós selecionamos todas essas áreas por recomendação do governador. Ele quer uma solução e nós estamos fazendo um amplo processo de regularização de áreas do Estado, né, ou para o município, ou para os outros órgãos, ou área de município que estão sendo ocupadas com imóvel do Estado, né, com um prédio público, uma escola, por exemplo, está numa área do município. Tem uma escola municipal que está numa área do Estado, né, e assim por diante. Então nós estamos produzindo essa regularização, que é importante, porque quando você não tem uma área regularizada, você não tem um dono com documento, né? Assim como o morador, nós fizemos agora uma entrega. Desculpa, isso também impacta na questão financeira, né? Com certeza impacta, porque o município, por exemplo, que tem uma escola numa área que é do Estado, ele não consegue fazer investimento. Porque para ele fazer investimento, a área tem que estar em nome do município, né? E o Estado também, se ele tem uma área que tem um prédio público nessa área e que não está em nome do Estado, está de posse do Estado, mas não tem documento, também ele não pode fazer um investimento ali, porque ele está fazendo investimento numa área que não lhe pertence.
Então essa regularização é fundamental para isso. Assim como as áreas onde existe ocupação irregular, né? Claro. As pessoas estão morando ali já há diversos anos, décadas, e as pessoas não têm o documento da área. Então sempre fica naquela insegurança, a pessoa, será que um dia eu vou sair, será que eu não vou sair? Para o Estado, aquela área não está tendo nenhuma utilidade, o município não arrecada nada com isso aí, são imóveis que não aparecem legalmente para o município. Então, a partir do momento que você regulariza, você resolve o problema da família e você resolve o problema ou do Estado ou do município. Recentemente, nós fizemos uma entrega em Pinhais que beneficiou 284 famílias de uma vez só. Né? Uma área que era do Estado e que estava ocupada, mas estava no município, não tinha... O Estado fez a transferência da área para o município de Pinhais já tem um know-how de regularização fundiária, executou o processo e ficou bom para todo mundo. É uma região que não é regularizada, a pessoa nem tem estímulo a melhorar o seu imóvel. E aí fica desvalorizado, né? Então todo mundo ganha quando é regularizado. Com certeza, porque a pessoa fica sempre naquela insegurança, né? Certo. Bem, como parlamentar, como deputado, você mandou muitas emendas para a região metropolitana, né, que a gente acompanhou. E tem uma que vai ser entregue agora, mesmo você já não estando mais lá, vai ser entregue agora em Tijucas do Sul, né? Exatamente, que é o armazém de orgânicos, né, de Tijucas do Sul. Foi um recurso que eu destinei para o município de Tijucas do Sul, lá para o prefeito Gringo, né, e vai ser inaugurado agora, nós vamos fazer parte lá. E tem alguns outros recursos, por exemplo, em Pinhais tem 2 escolas que estão sendo construídas, Rosi Galvão e Monteiro Lobato. São escolas que foram recursos que eu consegui como deputado federal que estão sendo concluídas agora. Assim como uma piscina de idosos, nós já temos uma piscina no município de Pinhais, e eu trouxe recursos para outra piscina que ainda vai começar a ser construída. Então tem essa diferença de tempo delay, das né? coisas. Tem um delay no recurso. O mandato terminou já faz tempo, mas só que os recursos ainda continuam sendo transformados em obras. Ô secretário, a gente tem uma região metropolitana muito grande, né? São mais de 16 mil quilômetros, ela é maior, eu sempre digo que ela é maior que a Jamaica, maior que o Kuwait, que o Líbano, enfim. E a gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, Tijucas do Sul para Dr. Ulisses. Né? O que fazer para tentar melhorar a condição? O que o governo do estado pode pensar em fazer para melhorar a condição do Vale do Ribeira? Olha, o governo do estado tem alguns projetos, né, para incentivar, para movimentar a economia do Vale do Ribeira. Por exemplo, quando você faz uma duplicação de uma rodovia até Rio Branco do Sul, né, uma rodovia dos minérios que é fundamental para o desenvolvimento dessa região, então é um investimento do governo do estado pensando na questão regional, né, e vários outros programas que incentivam o desenvolvimento, porque o Vale do Ribeira realmente, uma coisa que padece é de acesso. Doutor Ulisses, né, agora que tem um governo que está preocupado com isso, que está asfaltando, pavimentando boa parte... 12 quilômetros, já passei por lá esses dias e 12 quilômetros já estão mexendo. 12 quilômetros que liga a Serra Azul a Doutor Ulisses. Isso. Veja, então isso é levar desenvolvimento para a região, né? Porque uma infraestrutura, ela atrai indústrias, escoa, melhora a produção e desenvolve a região. Então é isso que precisa. De fato, nós temos uma região metropolitana que você vai lá de Adrianópolis, divisa com São Paulo, né? Lá no Vale da Ribeira, até Rio Negro, por exemplo, lá no outro extremo, lá divisa com Santa Catarina. Então, de fato, é enorme. Tem alguns municípios que, se olhar assim e falar, mas parece que isso aqui não é região metropolitana, né? Porque a gente costuma ver região metropolitana os municípios que estão mais conurbados. Isso mesmo. Né? Aqui você vê Pinhais, Colombo, Almirante, Campo Largo, Araucária. Então, são os municípios mais próximos. Mas, de fato, nós temos uma região que é bem diversificada, né? Cada uma com as suas características, uma mais agrícola, outra mais industrial, como é o caso de São José dos Pinhais, né? Mas que tem aqui 30% do eleitorado do estado do Paraná e também contribui muito com o desenvolvimento, né? Ainda falando na questão do Vale do Ribeira, eu acompanhei agora, eu estive visitando lá Adrianópolis, conversando com a Tatiane, que é a secretária de turismo lá, e ela me apresentou um projeto desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo, porque o Vale do Ribeira, ele também tem uma parte lá, né, do estado de São Paulo, que são 24 municípios, eu acho. E eles estão com um projeto muito legal lá de incentivo para empreendedores se estabelecerem lá na região do Vale do Ribeira paulista, do estado de São Paulo. Existe essa possibilidade aqui, de repente, de ele apresentar um projeto para o governador, ou se ele já tem alguma coisa nesse sentido? Não sei se existe a possibilidade de isenção fiscal ou de algum tipo de incentivo
Porque a gente vai, por exemplo, de Doutor Ulisses, ou melhor, de Cerro Azul até Doutor Ulisses, a gente não vê um lugar para tomar um café, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, quer dizer, passam pessoas por ali que de repente poderiam justificar a abertura de um estabelecimento. Mas talvez faltasse um incentivo. Existe essa possibilidade, secretário? Existe essa possibilidade. A Secretaria de Planejamento do Estado tem alguns estudos nesse caminho, né? Mas aí depende, por exemplo, ninguém vai montar um café numa estrada de chão, né? Uma hora é barra, outra hora é pó. Então depende também dessa parte de infraestrutura, mas existe a preocupação do governo do Estado de melhorar a infraestrutura em primeiro lugar, para poder levar desenvolvimento. Bem, uma das pautas que a gente tem trabalhado bastante é a questão do turismo. E o turismo metropolitano é um diamante que precisa ser lapidado, né? Porque ele já existe, já funciona, mas ainda tem alguns ajustes que a gente precisa entender. O senhor entende assim também? Já que, né, o senhor foi presidente da SOMEC, né? Sim. Então, é uma necessidade de Curitiba se abrir para a região metropolitana, porque quando a gente incentiva o turismo na região metropolitana, significa que o turismo que vem para Curitiba, atraído pelo que Curitiba tem para oferecer, o turista vai ficar aqui no hotel e se ele tem a possibilidade de visitar, né, algum atrativo na região metropolitana, ou na Lapa, ou em Campo Largo, ou aqui no Vale da Ribeira, ele pode ficar mais 1 ou 2 dias aqui na capital. Então ele vai estar consumindo aqui, ele vai estar utilizando o sistema hoteleiro aqui, então tudo ajuda, e eu vejo como importante essa ação da Secretaria de Assuntos Metropolitanos para proporcionar um desenvolvimento maior do turismo na região metropolitana, porque o turismo é o que gera o emprego de forma mais fácil, né? De forma mais fácil, e nós temos um grande potencial turístico aqui na região metropolitana, Pinhais, Piraquara, todos os municípios têm algo a oferecer para o turista que vem visitar a nossa região. Maravilha. A região metropolitana ela é rica em todos os sentidos, né? Os outros entrevistados já comentaram isso também, que a nossa água de Curitiba, boa parte vem da região metropolitana. O lixo que é produzido aqui vai para a região metropolitana. O nosso aeroporto está na região metropolitana. O nosso alimento do Cinturão Verde é produzido no Cinturão Verde. O que fazer para a gente, de repente, dar um destaque maior para essa região como um todo e colocá-la, né, com esse protagonismo que merece? É o desafio da Secretaria de Desenvolvimento, né, metropolitano, que o Eduardo Pimentel criou com essa intenção, né, de desenvolver a região metropolitana e integrar cada vez mais. E prospectar essas oportunidades. Eu acho, por exemplo, a agricultura orgânica, que nós vamos inaugurar lá, o armazém de orgânicos de Tijuca do Sul. É uma oportunidade, porque o que vai se produzir, o que vai se comercializar, não vai abastecer só Tijucas, muito pelo contrário, né? Boa parte dessa produção vem para Curitiba. Quando você melhora a infraestrutura turística da região metropolitana, você está trazendo desenvolvimento, está permitindo que o turista fique mais tempo, tanto ele visita os atrativos de Curitiba, como visita também na região metropolitana. Então, sempre que a gente trabalha a integração, e o governo do estado está muito aberto para isso. É claro que depende muito da vontade dos municípios. Quando tem o prefeito que se interessa, que vai atrás, por exemplo, as coisas acontecem, né? E eu vejo os prefeitos aí da região metropolitana, agora mesmo vi o prefeito Bozinho aqui de Campo Magro, né? Os prefeitos estão motivados, né? E o governo do estado está incentivando que os prefeitos façam projetos, né, nas diversas áreas, para poder que o governo do estado, hoje, diferente de muitos estados, o Paraná está numa situação bastante confortável, porque o governador, em primeiro lugar, ele organizou o caixa do estado. As finanças do estado estão em ordem e com muito recurso para investimento. Então, cabe aos prefeitos ter essa criatividade de fazer projeto e levar recursos para os seus municípios. A gente está quase encerrando, mas eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Quando o senhor fala em projeto, a gente percebe que tem alguns municípios que não têm pessoas técnicas, tanto para escrever projeto, ou como para fazer a gestão de outras coisas, questão de certidão, ou até mesmo aproveitar algumas políticas públicas que são oferecidas pelo governo do estado por falta de pessoal técnico. Sim. De repente tem que pensar nessa questão de qualificação também, né, prefeito? Exatamente, aí depende do gestor, né? O gestor tem que criar, né? Todo gestor tem que ter um setor de projetos. E se você não consegue com o profissional próprio, concursado do município, você contrata o profissional ou você contrata uma empresa que executa os projetos, né? Então,
é possível, mas e não tem como você conseguir recurso, pode conseguir com emenda parlamentar também. Eu não tenho projeto, então eu consigo uma emenda parlamentar para fazer um projeto. Claro. E daí com o projeto eu consigo trazer o recurso do governo do estado. Sempre é possível achar um caminho. Muito bem. E o futuro político? O que vem pela frente? Veja, hoje o meu desafio é poder contribuir da melhor forma possível como secretário de Estado de Administração, e o ano que vem eu serei novamente candidato a deputado federal, né, para poder representar aqui, principalmente Curitiba, a região metropolitana, e o nosso estado lá em Brasília. E o governador tem chance de ser presidente? Nós vamos trabalhar muito para isso, né? Eu acho que hoje o Paraná tem um diferencial muito grande, né, em relação aos outros estados, porque nós temos um governador aqui que conseguiu criar uma paz política no estado, né, com deputados estaduais, deputados federais, senadores, com os outros poderes do estado, e hoje essa paz política ela gera progresso, gera desenvolvimento, enquanto muitos estados e mesmo no governo federal é briga para todo lado, é disputa, é crise. Aqui no Paraná as coisas continuam avançando, obras importantes acontecendo, programas sociais, educação avançando cada vez mais. Hoje nós somos a melhor educação do Brasil. Então eu acredito que o nosso governador, ele tem muito a mostrar e a fazer comparação com os outros estados e até com o governo federal, de como administrar um estado de forma competente, com planejamento, com organização, com finanças equilibradas e nesse consenso político, né? Sem gerar crises que gera desgaste e impede o progresso. Sensacional. Obrigado pela entrevista. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí para o Metrópole. Valeu. Pessoal, esse foi o Metrópole de hoje com o secretário Luizão Goulart. Até a próxima.